Jogadores que podem aparecer: Dudu, Scarpa, Bernard, Igor Gomes, Alexander, o zagueiro Juan, além do Júnior Santos e do Biel. Os outros reforços, o lateral Ángel Preciado foi anunciado oficialmente ontem, equatoriano, contrato de 4 temporadas, não apareceu o nome no bid, não pode estrear por enquanto, assim como o volante Vitor Hugo, ex-Flamengo e Santos, mas podemos ter aí um Atlético bem mais forte nesse fim de semana diante do Tombense. A Itatiaia acompanha tudo. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Bom final de semana. Matheus Cassierra, atacante do Zenit. O Galo está de olho nesse jogador, Henrique André? O Rafa já sabe há muito tempo também, né, Rafa? Tem isso também. Bastidores da bola, viu, Ciro? Essa informação consegui apurar no início da semana. Só que... Quando tiver arte, pode jogar pra gente aí, pessoal. Faz parte da nossa profissão, do jornalismo, né? Também a fonte confiar em você, né? Não é toda hora que você tem que dar um furo e ficar dando informação em primeira mão. Às vezes é mais importante você ganhar a sua fonte. Então a gente já sabia desse nome desde o início da semana e de fato o Atlético está em negociação, tá? Para trazer esse jogador colombiano, tá? Que tem números para mim excelentes, tá? Este ano, nessa temporada, por exemplo, 6 gols em 15 jogos. Ontem eu coloquei que nas últimas 3 temporadas ele fez 42 gols. Aí muita gente falou assim, mas o Hulk fez quase 70. Gente, não tem nada a ver com o Hulk, tá? Eu não tô comparando. Mas se você for olhar o número de jogos que se faz lá fora, é muito menor, são 39, 40 jogos. Então a média dele é muito boa, tá? É um jogador que o Atlético tá com os olhos cheios para trazer, tá? É um reforço que o Atlético... Você diria que está encaminhando? Está bem encaminhado. Só que o Atlético tem hoje um concorrente do futebol mexicano, tá? E lá, La Plata gira, né, bacana. Então o Atlético tem essa concorrência, mas está muito animado para trazer esse jogador colombiano, 28 anos, que está lá no Zenit. E ele é um bom jogador, viu, Cirilo? É um atacante aí, é um camisa 9 que o Atlético está precisando e tem tudo para ser o Matheus Cassierra. Gosta, Silveira? Gosto bastante. É o que a gente falava sobre a questão de você ser inventivo no mercado, né? Buscar alternativas. É um atacante que passou por seleção colombiana, tem 3 jogos com a camisa da seleção colombiana, marcou um gol. Eu vi um pouquinho dele nessa passagem dele pela Holanda. Acompanhei mais. No Ajax. Isso, e depois no Groningen. E agora, aí ele rodou e acabou passando pelo Sochi, onde ele, fez muitos gols. Eu vi algumas coisas ontem, eu estava pesquisando, depois que o Henrique André trouxe a notícia. E no Zenit ele perdeu um pouquinho de espaço nesses últimos 6 meses. Mas é um atacante de 1,86 m, ele pode jogar dos 2 lados. E também como centroavante. A posição dele é mais um centroavante, mas ele também faz essa questão pelo lado direito, pelo lado esquerdo de ataque. Acho um nome que pode dar bons frutos aí no Galo, caso venha. Vamos ver como vai caminhar essa situação. Centroavante é informação. Informe no plantão. Limitado. Então vamos dar a informação do Torreira, tá? O Atlético V é um jogador que o Atlético gosta bastante também. E é impossível não gostar. Só, gente, que é mercado da bola, né? E o Atlético já falou das suas limitações financeiras e este é o caso. É um jogador de 29 anos que, segundo o Atlético, tem um valor de transferência muito alto e um salário também muito alto. Mas se o empresário dele está garantindo que ele quer jogar no Atlético, então pode ser um caminho, né? O Atlético faz um acordo com o Galatasaray, né? Chega no valor, diminui os vencimentos do Torreira para ele jogar no Atlético, já que ele quer jogar aqui, e a coisa pode caminhar. Mas é uma negociação muito complicada pelos valores, né? E o Atlético tem o seu posicionamento no mercado e tem um orçamento para ser gasto em 2026, né? E claro que vai se reforçar também em outras posições. O primeiro volante, que seria o Torreira, o Atlético também estuda outros nomes, e além dele, e caso feche também com o colombiano, com o Matheus Cassierra, o Atlético ainda vai buscar um jogador de setor ofensivo. Pode ser ali um meio-campo, ou pode ser um jogador mesmo avançado mesmo, um atacante, um ponta, ou também mais um centroavante. Então essas são as buscas do Galo. E, Cirilo, zagueiro, o torcedor tá na bronca. Vai contratar zagueiro? A informação que eu tinha no início da semana é que o Atlético não vai contratar um zagueiro nesta janela, porque não é a prioridade. Mas as coisas mudam no futebol e não se assuste se o zagueiro entrar
na lista de prioridades também do Sampaoli e da diretoria. Esse movimento já começa a acontecer internamente e o Atlético pode ir ao mercado também para buscar mais um zagueiro, pelo menos mais um zagueiro. Eu fico impressionado como algumas pessoas ainda não entenderam que o que o Atlético precisa nesse momento é de união, de unidade, de todo mundo de mão dada, porque é muito difícil. A história do Atlético nunca foi simples, nunca foi fácil. O Atlético é um clube que superou diversidades, todo clube tem essas dificuldades, tem os momentos difíceis, mas se tem uma coisa que nunca faltou no Atlético, foi união, né? Todo mundo jogando junto, os momentos difíceis, sabe aquela história da casa que está sofrida e que torna a família mais unida? O Atlético sempre teve essa característica, né? O Atlético passou muitos anos vendo o Cruzeiro com conquistas grandes, né? E isso, obviamente, machuca o coração do torcedor. E quanto mais o atleticano passava por isso, mais o atleticano se unia. Hoje, que talvez seja o momento que o Atlético tenha a sua melhor condição de estrutura, de títulos recentes, de briga por protagonismo, uma parcela que é muito pequena, diga-se de passagem, mas que existe, continua fazendo tudo para atrapalhar. Continua fazendo tudo para jogar contra. Continua fazendo tudo para desunir o Atlético. Quando o Atlético precisa é disso, que nós acabamos de ouvir aqui de um dos maiores ídolos da história do clube. E essa fala do Marques, ela é muito simbólica para o que o Atlético precisa nesse momento. Eu acho que alguém tem que fazer isso chegar ao Marques, ao elenco do Atlético e ao meia dúzia aí de gato pingado que continua em blog, internet, em facções, achando que quanto pior, melhor no Atlético. Ô, João, eu vou além. É o momento de remar junto, cara. Tá no início da temporada. A semana importante deste início vai começar agora. É América, é Cruzeiro, daqui a pouco Palmeiras. Então é hora, gente, daquele sorriso do Hulk, contagiar vestiário, contagiar diretoria, contagiar treinador. O Hulk é o grande cara deste elenco, cara. É o grande nome do Atlético. É a partir dele que, os outros têm que vir atrás, entendeu? Ele é o comandante desta barca, né? Da barca dos atletas, né? Os caras vão atrás, velho. É assim que funciona. Se tem um cara ali diferente, o cara que chama a responsabilidade, vai decidir jogo, e eu sou importante mesmo, ele assume esse posto, os outros vêm atrás, entendeu? É hora de, no domingo, o Hulk fazer um gol, que ele vai fazer, né? Um cara artilheiro, daqui a pouco ele vai fazer. E abraçar todo mundo, cara. Selar a paz. Selar a paz é com gol, e o gesto importante e fantástico do gol, nessa hora você tá todo mundo abraçado. É gol e abraço.